Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu sou Felipe, sou da área de Sistemas e Mídias Digitais. Meu nome é Yasmin, eu sou do curso de Licenciatura em Química. E a gente vai falar um pouco sobre receita de bolo. E a gente utilizou esse tema por ser um tema que está muito presente na vida de todo mundo. Tenho certeza que todo mundo aqui comeu muito bolo na vida e que a gente poderia relacionar as nossas áreas. Eu vou falar de design emocional e a Yasmin vai falar de Química, né? Química envolvendo todos os processos invisíveis aos nossos olhos, que faz com que as nossas percepções e sentidos, as nossas percepções e sentidos que estão por trás dessas características que o Felipe vai colocar. Exatamente. Aí antes de começar a aula, eu vou pedir para o Walker ir para aquela mesa de trás que está aí. Vou pedir para a Júlia ir para a mesa da Yumi e vou pedir para a professora ir para a mesa da Yumi também. Porque o que acontece? A gente vai dividir a turma em 3 grupos. Esses grupos vão compor toda a aula. Daqui a pouco vocês vão entender por que a gente está formando esses grupos. Mas antes a gente quer ver o quanto vocês sabem dos conteúdos que a gente vai abordar na aula. Por isso, a gente vai jogar o nosso page. Certo? A gente vai jogar o nosso page, que tem 10 perguntas no total, mas a gente só vai jogar 3 dessas 10 perguntas. Posso começar? Tá todo mundo tranquilo? Tá, sim. Diga. Oi? São 3 aqui. Vocês já estão... Ok, tá tranquilo. Tá tranquilo. Aí o que acontece? Eu vou dar um play aqui, aí eu vou fazer a pergunta, e aí a gente vai perguntar as alternativas que vocês acham certas, aí vocês levantam a mão. Ok? Vamos começar. As primeiras misturas para bolo foram comercializadas com ovos inseridos na sua composição. Porém, com o fracasso de vendas, o ingrediente foi retirado e então houve a popularização desse produto. Esse fenômeno consegue ser explicado pelo conceito de sentimento de self, já que com uma facilidade tão grande, as pessoas não se sentiam parte do processo de cozinhar. Dessa forma, os ovos e a farinha são 2 ingredientes que estão à parte em uma receita de bolo e que interagem durante o cozimento. O que ocorre com as proteínas destes ingredientes? Aí a gente tem essas 4 alternativas. Letra A, elas derretem. Letra B, elas evaporam. Letra C, elas coagulam, dando estrutura ao bolo. Ou letra D, elas reagem com o açúcar. Sim. Quem é que acha que é a letra A? Grupo 1. O que ocorre com as proteínas do ovo e da farinha durante o cozimento do bolo. Ah, tá. Eu acho que é C. Eu acho que é C, grupo 2. C. O outro grupo C. Então você escolhe a letra C. Certa resposta. Nossa, tem naturalmente. Agora temos a nossa segunda pergunta, que começa assim. A reação de Maillard é desencadeada entre aminoácidos e açúcares redutores, que dá o sabor específico a alimentos dourados como o bolo. Esse aspecto, de forma indireta, se liga com os níveis de design emocional, que estão ligados aos sentidos e ao processamento cerebral das emoções. Em relação ao sabor do bolo, qual nível é ativado primeiro? Temos letra A, visceral, letra B, comportamental, letra C, reflexivo e letra D, nenhuma das alternativas. O grupo de trás, todos a letra A. Eu aprendi na aula anterior. Letra A. Aula atenta. Certa resposta. E agora vamos para a última pergunta dessa fase.
Pergunta 3. Existe uma abordagem do design emocional chamada interações sedutoras, que permite que aquele produto de design possa ser efetivo em criar vínculos emocionais com o cliente. Para uma confeitaria, por exemplo, poderia-se pensar em uma ação que os clientes façam junto com os funcionários, receitas de bolos das suas avós, pensando nas ligações químicas. Pensando nas ligações químicas que os ingredientes podem formar, qual é a função da margarina em um bolo? Aí temos 4 alternativas. Letra A. Preste atenção porque as alternativas são um pouco grandes. É responsável pela fermentação do bolo. Letra Item B. B. Ativa o glúten, proporcionando elasticidade à massa. Item C. Contribui com a maciez do bolo, impedindo a formação de glúten. E letra D. Nenhuma das alternativas. Qual vocês acham? Eu acho que é C. C. Ah, você pode ler a B e a C. Ai, meu Boa. Deus. A letra B diz que ativa o glúten proporcionando elasticidade à massa. E a letra C diz que contribui com a maciez do bolo, impedindo a formação de glúten. Você vai ficar? É a primeira ou a segunda? Bem, eu acho. Letra B? Então, pela primeira vez, não temos um consenso. Vamos ver qual é a resposta certa. A gente vai colocar a letra C porque foi o que a maioria votou. Bom. Eu acho que já viu Bom, pessoal, a gente resolveu fazer esse jogo com o Beijo, que foi bem rápido, mas só que ele vai guiar toda a nossa aula, todos os conteúdos, quanto a nossa atividade. Então a gente vai fazer uma atividade de contação de histórias. Como é que vai funcionar? A gente vai contar uma história, e aí a gente vai parar no meio, e aí vocês vão ter que fazer algumas coisas. Eu vou primeiro contar a história, e aí a gente também vai passar algumas imagens que vão ilustrar para vocês pegarem o feeling, ficar naquele momento com a história. Então a gente já pode começar. Primeiramente eu vou distribuir esses Não, papéis. a gente vai fazer o seguinte. A gente vai distribuir quando contar a história. Tá. Tá certo? A gente vai... Tá. Então vamos lá. O nome da nossa história se chama Concurso da Confeitaria dos Absurdos. Era abril de 2024 e a Confeitaria dos Absurdos planejava criar sua campanha de Dia das Mães. Alguns confeiteiros estavam relutantes, ouvindo os burburinhos escondidos na porta da administração, o que foi suficiente para descobrirem tudo e se prepararem. Restando menos de 15 dias, todos os funcionários são chamados por teléfono. Um coelho maluco, e que por mais estranho que possa parecer, também era o diretor da confeitaria. Ele falava em meio à euforia inebriante como seria a ação daquele ano. Extra, a Confeitaria dos Absurdos, pela primeira vez, faria algo pelos seus funcionários. Olha que legal! Primeira vez. Na semana do Dia das Mães, seriam vendidas 3 tipos de bolo especiais, que remeteriam ao quê? A receitas das avós dos funcionários. Ora, o que poderia ser tão mais especial que homenagear a grande matriarca? Para isso, haveria um concurso interno dentro da confeitaria, em que todo mundo se dividiria em 3 grandes grupos. Grupo 1, os confeiteiros. Formado pelos grandes confeiteiros da casa, eles pareciam não ligar tanto para o concurso. Talvez por já saberem o que fazer, talvez por acharem a proposta irrelevante, ou porque eram todos animais antropomórficos. De fora, a Confeitaria dos Absurdos realmente é difícil de entender. Eles pensavam em fazer algo com laranja, mas sendo bem honesto, pareciam ser os mais perdidos de todos os grupos. Da hora que eles eram os confeiteiros. Grupo 2, os não confeiteiros. Funcionários da limpeza, comunicadores, TI, administradores, todo mundo que não fazia doces estava incluso aqui. Parecia até que seria o maior grupo de todos, mas era apenas uma impressão. Bolo de fubá e de aniversários no interior surgiram entre as conversas balbuciadas e sorrisos meio maquiavélicos. Parecia que uma disputa estava prestes a acontecer.
Grupo 3, os estagiários. Ironicamente, ou não, era o grupo mais animado com o concurso. Os estagiários viam uma ótima oportunidade de ganharem atenção positiva e, quem sabe, se tornarem funcionários no futuro. As ideias estavam a todo vapor. Essa foi parte da nossa história. E agora, vocês vão criar a receita do bolo, que os grupos vão apresentar no concurso. Então, vocês vão ver que a primeira página da folha que a gente distribuiu tem algumas informações sobre os grupos que eu falei na história, algumas coisas a mais que vão criar um vínculo com os personagens que vocês vão estar interpretando nessa história e que também vão guiar essa receita de bolo. Então, se vocês precisarem pesquisar como fazer, se você não sabe fazer bolo, se precisar pesquisar na internet, passo a passo e tudo mais, podem pesquisar, não tem problema nenhum. E se lembrem do que a gente está falando na aula também. A gente falou sobre relação de Maillard, que tem aquela questão de deixar o bolo fofo. Enfim, lembrem do que a gente falou também no meio. E vocês terão 15 minutos para fazer essa receita. 15 minutos? E aí vocês escrevem na folha seguinte. Acho que tem que escrever os ingredientes, né? Escrever os ingredientes, passo a passo. Eu acho que tem que ser pode ser real, já consegue achar chocolate é um bolo de cenoura com massa de mínimo. É a massa de obrigado. O Senado é A chocolate não estamos. A gente vai para ver se você eu faço brigadeiro por isso. Passo 10 minutos aqui. É uma xícara e meia de Tem que ser absurdo pra vocês, Luciano, criatividade. Olha uma xícara e meia. essa é a sua chefe. Este é a xícara de Ela foi pra sair.
muito gostoso. É uma colher de essência. E 3 horas. Leite condensado. Tudo aí perto. A nossa casa. Tudo aqui na nossa casa. Mas que tal? E você não coloca Uma necessidade dessa. Você é teórico, né? Deus sabe se não, né? Esqueci dessa. Tá louco. São 3 cenouras. Eu só quis jogar no computador. No liquidificador, misturar tudo menos as farinhas. Eu só misturo as farinhas dentro do vaso liquidificador. Incorporar a mistura diante dela com as farinhas. Quantas farinhas? Não. É tanta farinha de colocar tudo dentro do mas eu já fiz isso também. é uma rasa? É uma grande coisa. É como a gente às vezes é de 40 minutos. Geralmente quando às vezes você faz o tempo, você tem mais uma função para isso. Mínimo 40 minutos. Mínimo 40 minutos. Ou até. Nós somos a essência disso. Pessoal, mais 10 minutos. Você nunca fez um bolo na vida, menino, que é vergonha. Uma pessoa inútil, que nunca fez bolo. Colocando 40 minutos até do lado. É pré-cozido? Bota entre parênteses. Aí, ok, faz uma cobertura. É só misturar a margarina, a leite condensado e a canela, até dar um pouco de canela. Panela, só pra panela? Quem sabe ela e a casa de só fantástico, não tem mais. Dá pra falar de brigadeiro de colher e enfia dentro. Tá bom?
Eu vou lá. Vou fazer a comida direito. E no mais do lado. É do lado mais perto do lado mais para quem vai para Sobral. Ah, é para Sobral. Mais Sobral. assim, ó. Eu fico, coloco para tocar. Por que foi colocado assim? Paga pra ter saudade. Eu faço uma palhinha de O povo tava, não tinha açúcar, estava padrão. Você Como é que eles não deixam fazer de lá, sabe? Vamos ganhar. Oi? Tem que aguardar. Deixa eu ver. Tem que aguardar. Como é que eles vão ter que Tô curioso, né? Letra feia, peguei uma fazendo brincadeira e só uma conversa Eu já pensei nisso aí, escolhi muito aí. Já avançou. Já fez também. Se eu sabia falar, você tá falando. E eu sou um veterano, né? Calma, calma. É porque muitas vezes e aí se foi um choque. Era calma. Sai
eu acho que eu botaria. Mas na hora que tem, o inverno é bom. Não nos conhece. Pode sair para tanto de olho você. Até hoje, onde eu moro, tá no tempo. Não, mas é porque é tornado de coisas. Também não. Dá uma passeada. Mas tem uma coisa. Bico alto. Nossa, essa noite, fica nas ondas do mar. O som da água do mar, das ondas. Professores, era só para fazer a receita do bolo? Sim. Só isso, né? Fica mais que uma tese. O bolo e de outros alimentos também, a gente consegue implicar várias relações entre os níveis do design emocional, que quando o Norman conceituou essa coisa de design emocional, ele pegou o processamento do que acontece no nosso cérebro para entender como isso se aplica especificamente no design, em produtos. Mas só que como são processamentos cerebrais, a gente pode encarar isso em diversos outros aspectos fora do design também. Então quando a gente vê a reação cerebral do design emocional, que o David já falou na aula anterior, mas só que reforçando, que tá com essa questão dos sentidos, do que a gente sente primeiro, que no nosso cérebro são as reações que acontecem logo após a gente ter essa questão do que aconteceu com a gente e tudo mais. Então, o nível visceral vai estar muito com esse primeiro impulso, com essas primeiras sensações. E no caso, quando a gente está comendo o bolo, é justamente sobre quando a gente sente aquele cheiro, quando a gente vê aquele bolo e fica com vontade de comer. E quando você chega mais perto, você está comendo o bolo. E a gente pode perceber que o nível comportamental desse caso está justamente com o ato de comer o bolo. Porque quando a gente come bolo, a gente está saciando a nossa fome. E a coisa mais, que está em função em relação à comida é justamente comer para saciar a nossa fome e tudo mais. Nosso desejo. Exatamente. Só que quando a gente vai para o nível reflexivo, que no processamento cerebral é quando já acontecem alguns processamentos que já tem mais a questão da consciência e tudo mais, a gente já vai para um aspecto mais cultural. O aspecto das nossas vivências, o aspecto do que a gente entende, do que a gente acredita. Nossa cultura. Nossa cultura, o que a gente viveu. E quando a gente fala de uma receita de bolo, é justamente sobre as nossas memórias afetivas em relação a estar comendo bolo. Seja no caso de vocês que criaram receitas que as avós dos personagens têm relacionado à criação do bolo,
seja quando a gente vai para o aniversário, sempre espera aquele bolo mais caprichado, ou quando a gente está, por exemplo, num lugar que tem um bolo que está meio qualquer coisa, mas além do livro visceral você não ter essa reação de não querer muito, tem o fato de que você já comeu bolos parecidos antes. Então você sabe que aquele bolo não é muito bom e você já fica para baixo também. Então essas relações são muito construídas de forma, né, simultânea, mas só que existe uma relação de importância quando a gente percebe a perspectiva do que a gente está analisando. E a nível micro, né, o que acontece até chegar àquele formato do bolo. A farinha, principalmente dois ingredientes, têm o papel principal na feitura do bolo, que são os ovos e a farinha. Que eles possuem a proteína, né, responsável, que elas coagulam na presença de calor. O que acontece? Ocorre a desnaturação e a coagulação de proteínas. A desnaturação é a mudança de arranjo tridimensional das moléculas, elas são quebradas e depois, com a presença do calor, elas coagulam. Elas coagulam, ou seja, elas se ligam novamente, só que em formatos diferentes, tridimensionais. E como isso se liga a design emocional do livro. Então, essa questão de quando a gente tem o bolo todo pronto e a gente percebe que a gente fez uma boa receita de bolo, isso está muito ligado também ao sentimento de self, que se trabalha no design emocional, principalmente com a questão da autoimagem. Né? Então, quando a gente cria um bolo que está do nosso jeito, que está bom e tudo mais, a gente tem uma sensação muito boa, porque a questão da autoimagem, ela vai passar muito por como as pessoas querem que nos vejam. Então, vocês estão criando receitas de bolo. E aí, vocês estão pensando na equipe de vocês. A equipe dos confeiteiros está meio assim, mas a equipe dos estagiários quer muito que vença o concurso. Ou porque isso pode causar uma promoção, talvez. Então, essa questão do sentimento de self está muito relacionada à autoimagem. E vocês, não sei se vocês ainda lembram da primeira pergunta, a gente fala de um caso clássico, que é o da própria mistura do bolo. Que as primeiras receitas de mistura tinha ovos e farinha na receita, né? Então era muito fácil fazer bolo. Era tão fácil que o pessoal estava assim, gente, eu estou cozinhando de verdade, mas só que eles tiraram, e aí teve toda essa popularização da mistura do bolo, porque você se sentiu parte do processo. Você, no final, percebe que fez aquele bolo também. Então vocês fizeram essa receita de bolo, e a partir do que a gente disse, vocês vão finalizar a história. Então, a gente tem 3 finais alternativos para poder finalizar essa história. E vocês podem fazer do jeito que quiserem. Eu quero transformar numa história de terror, porque tem muitos elementos fantásticos nessa história e eu quero fazer isso. Pode. Ou eu quero fazer uma coisa mais fantasiosa. Pode também. A nossa única questão é que vocês precisam fazer o cenário do concurso e falar qual foi o destino das 3 equipes. Ou seja, vocês não vão escrever apenas sobre o que aconteceu com a equipe de vocês, mas também com as outras 2. Pode começar, e a gente vai deixar a história no slide para caso vocês queiram prosseguir. Até o final. A gente 4 horas. Exatamente. Avaliação. Vocês têm 20 minutos. Eu acho que todos os confeiteiros podem se assumir, se assumir para dentro da taxa de leite, ovos.
galinhas pretas. Mas daí ele já vai ninguém comprar mais. Foi no final da história, vai ser no final da história. Final alternativo. Não, vocês vão finalizar essa história. Mas só que no caso, essa finalização da história tem que ter o direito da Não, eu falei que colocaram. Eu acho que Porque já suportaram então. Era para nunca mais usarem mais leite, nem ovos de galinhas pretas. Não, era leite e ovos de galinhas pretas. Que agora tem uma viagem, né, de ovos de galinhas pretas. Sei lá, cara, Gente, vocês podem usar isso para escrever, né? Porque a gente vai compilar essas histórias. E as histórias precisam ter os conteúdos implicados de alguma forma. Ou seja, a gente falou de reação de matemática, falou de design emocional. Design emocional meio que já está implicado na própria receita, mas só que vejam alguma forma de que os conteúdos na finalização da história. Pessoal, ficou só lá do bolso. A história, porque a gente vai compilar essa história. E aí, de alguma forma, vocês precisam incluir os conteúdos da disciplina na finalização da história. Design emocional meu que já está, né? Mas só que Vamos falar dois lados. Pode você já fala para escrever a história das coisas que a gente vai compilar depois. E aí, de alguma forma, os conteúdos na finalização da história. Design emocional já vai na própria receita, né? Mas só que vejam que pode criar as a questão da calculação na história. Fala mais história. Aconteceu com Enquanto isso, os estagiários e foram vender os pedaços separadamente na praia. Eles acabaram com isso. Aí fica morrer. Os estagiários fizeram assim, muito bom.
Pessoal, no processo criativo, vai ter essa ideia emocional errada. mais 10 minutos para escrever a história, porque a gente vai encerrar lendo elas. Já Vender os bolos nas áreas. Ele vai. Viram que está demitido na internet. E pegaram todos os sites. Uma coisa é todo mundo acabou de ser feito aí. Pegaram. Vai lá. Estava com eles ganharam muito dinheiro na empresa. É isso que eu pego essa parte. E errado não tem. É ação. Acontece. Já? História de superação. Mas tem lugar emocional, no próprio história porque a gente fala eles estão ganhando eu gosto. Produção, porque são não, eles não estão usando. Quem está comprando, acho que 5 minutos.
vai ter proteína. Os estagiários utilizaram donos com coisa de pouco. Mas não tudo pelo fogo. Não, isso não, mas o lugar eles vão sair de bolsa. Ah, botou aí, bota aí. Eles foram vender as coisas de bolsa na feirinha do centro. Agora vender os bolos, vender peso de volta na feirinha do centro. Eu só bati palma porque eu errado. Finalizar? Ok. Pessoal, agora vamos finalmente. A gente vai ler as histórias agora. E a gente percebeu uma coisa muito engraçada. É que o grupo 1, na verdade, foi o terceiro a terminar das duas atividades. E o grupo 3 foi o primeiro a terminar das duas atividades. Ou seja, a gente tem uma coisa diversamente proporcional aqui. Então, a gente vai seguir a ordem do que o pessoal terminou. Os estagiários, contem a receita de bolo de vocês. Se deixar, eu falo, mas é vocês é que tem que falar. A senhora que você gostaria de... Ah, eu não consegui não. Tá, é um bolo de cenoura com cuscuz, cobertura de brigadeiro branco com flanela. A massa é um xícara, né? Ou meia xícara. Uma xícara e meia de cuscuz, uma xícara de farinha de trigo e fermento, uma xícara e meia, 10 xícaras. Meia xícara de óleo, meia xícara de açúcar mascavo, uma colher de essência de baunilha, 3 ovos, 3 cenouras pequenas picadas. A cobertura é Caixa de leite condensado. uma caixa de leite condensado, uma panela de borrar a gosto e uma colher de polpa de manteiga. Sopa. Perdão, o modo de preparo. O liquidificador misturar tudo menos os fermentos. Incorporar a mistura dentro de uma tigela com as farinhas. Colocar tudo dentro de uma forma untada. Colocar no mínimo 40 minutos ou até dourar no fogo a 180 graus. Para a cobertura, colocar os ingredientes em uma panela, misturando tudo em fogo baixo até desgrudar a panela, e se formar o bolo e colocar a cobertura por cima. Olha, eu estou com vontade. E como os estagiários terminaram essa história? Bom, a gente fez o final para os 3. Pode ler os 3? Sim, claro. O que aconteceu? Todos os confeiteiros
confeiteiros se assumem veganos e colocam fogo na confeitaria inteira para nunca mais usarem ovos de galinha presas e leite de vacas confinadas. Para isso, juntaram todo o óleo e atearam fogo na confeitaria. Resultado, não deu para fazer o bolo, né? Não tinha mais confeitaria, não tinha mais nada. Os não confeiteiros utilizaram de teclado de computador, pelo de esfregão e desinfetante para confeccionar os bolos. Daí a reação de Maillard não ocorreu, por falta de proteína e açúcar. Consequentemente, foram os únicos bolos que sobreviveram ao incêndio. Eles venderam os bolos como peso de porta na feirinha do centro. Enquanto isso, os estagiários fizeram os bolos em casa. A reação de Maillard aconteceu, afinal, com 2 tipos de farinha e 2 tipos de açúcar não tinha como dar certo. Venderam como bolo de pote na praia, escaparam do incêndio, menos aí. Pegaram o bronze, além disso ganharam muito dinheiro, saíram do estágio e abriram a própria empresa. Olha! Os não confeiteiros podem ver a receita de vocês? Sim. Nosso bolo é bolo Juliette, tá? Os ingredientes são 3 ovos de galinha caipira, 2 canecos de milho pegado do roçado, 1 caneco de óleo comprado fiado na bodega, pedaços esmagados de rapadura, 1 colher de fermento, 1 caneco de coco ralado, tirado do quintal e o curumim foi pegar, né? E 1 caneco de trigo. Modo de preparo. A gente bateu no pilão. Se tiver liquidificador pode bater também, né? O óleo, a rapadura, os ovos e o flocão, né? Que é o milho. Colocamos para misturar numa cuia e botamos o trigo, coco ralado, e a gente terminou com o fermento. A gente adicionou numa forma, né, untada e botamos no fogão a lenha, né? 180 graus por 40 minutos. No fim, tem todo um ritual, tá? No fim, coloca pra tocar o meu vaqueiro da banda Mastruz com leite. Olha só. E como os não confeiteiros terminaram a história? O grupo 1 debochava dos outros por acharem que sabia melhor, né? Ainda fazia intrigas ali. Trouxeram o bolo e quando os jurados, que era a Palmirinha, Ana Maria Braga e o Jacan, provaram, o primeiro vomitou, que foi a Palmirinha. O segundo falou que era vergonha da profissão, que era a Ana Maria Braga. E o terceiro, que era o Jacan, falou que estava faltando um tompeiro. E a reação de Maillard estava incompleta, tá? O grupo 3 caíram na sabotagem do grupo 1 e trocaram o açúcar pelo sal. O bolo não vingou e não dourou, fazendo a pressão da Palmirinha subir. Aí o grupo 2, que é os melhores, né, atingiu o nível reflexivo dos jurados e acabou emocionando-os com a receita dos conhecimentos ancestrais e assim ganhando grande prêmio, né? Uma participação especial foi chamada para entregar o prêmio e ao entrar ela gritou: "Meu povo, o cuscuz está pronto!" E os confeiteiros? Qual foi a receita de vocês? Foi bolo de cenoura e laranja, com merengue suíço e casca de laranja. Vamos ver como foi a receita. A gente colocou todos os ingredientes, né, em molho de preparo, bateu o liquidificador da cenoura, laranja, ovos e óleo até ficar homogêneo, após bater na batedeira, como normalmente com farinha e açúcar. Por último, acrescentar o fermento sem bater e colocar em forma montada e enfarinhada em fogo pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos. Para a cobertura, a gente faz o merengue suíço, que é clara de ovos e 1 xícara de açúcar cozida em banho-maria bem devagar, porque não pode cozinhar as claras demais, senão o ponto não dá certo. E aí depois bate na batedeira por 10 minutos e coloca raspa de laranja e suco de laranja, certo? Esse foi
nosso povo. 1 minuto e meio para contar a história. Os confeiteiros observavam que o grupo dos estagiários e o grupo dos não confeiteiros estavam muito mais animados e empenhados, querendo ganhar a competição, e claramente isso feriu o ego deles. É claro que eu não vou deixar que eles ganhem, disse o confeiteiro mais velho. Vamos usar então a nossa arma secreta, disse o confeiteiro com o pelo mais seguro. E assim, com medo de perder e serem humilhados, eles resolveram utilizar o elemento X, o ingrediente secreto que faria com que todas as reações químicas do bolo seriam realizadas perfeitamente, assim como a reação de Maillard, com 100% de rendimento. Mas algo deu errado. O bolo ganhou vida com o elemento X. Com sua habilidade de viciar cada pedaço, ele também adquiriu a habilidade de se regenerar. Mas o que aconteceu com as pessoas que comeram o bolo? Eles ganharam poderes! E essa história ainda está no começo, pois eles se uniram, formando a Liga do Bolo, combatendo o crime. Mesmo muito bom. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da dinâmica. Eu vi que as histórias, uma melhor que a outra, vocês se empenharam bastante para criar as receitas e também para entender os conteúdos e incluir na história. Todas as histórias incríveis. E a gente encerra por aqui. A gente começa a fazer a até o começo da semana que vem.